Boa noite a todas e a todos. É com muita satisfação que a gente está começando esta conferência, que é a conferência aberta que o professor Carlos Paz está dando para a pós-graduação e também para a graduação. Ele está aqui conosco dentro de este edital da Pró-Reitoria de Apoio à Pesquisa para a vinda de professores do exterior. Ele é da Universidade Federal de Buenos Aires, do campus de Tandil, e então a gente conseguimos aprovar o edital e a gente conseguiu a vinda dele durante esta semana. Ele está em nosso grupo, nosso núcleo de pesquisa e de estudo, dando 4 colóquios de formação para os membros do grupo, e hoje tivemos também uma apresentação de todas as nossas pesquisas e um debate. Ele se propôs a ler nossos projetos e debater nossos projetos. Então, e aí dentro, abusando um pouco mais da generosidade dele, então a gente pediu esta palestra, esta conferência que fosse aberta, que está sendo gravada pela TV PUC, que vai ficar disponibilizada. O professor Carlos Paz, na minha opinião, é uma das grandes revelações da historiografia latino-americana em relação às populações indígenas e também ao que é todo o universo das missões e das reduções, principalmente jesuíticas. Dos motivos fundamentais que a gente convidou ele é que ele pertence a toda uma corrente que está renovando um âmbito que conseguiu, um âmbito de estudo das missões que conseguiu transformar-se hegemônico, e fundamentalmente os trabalhos do Carlos e de outras pessoas estão tentando questionar essa imagem que foi sendo construída pelos próprios jesuítas desde que eles começam a escrever suas cartas, e que tem sido endossada pela historiografia praticamente até o dia de hoje. E o Carlos se tem destacado, junto com outros professores jovens, em tudo que é a renovação dessa historiografia. Tem uma obra bem grande em termos de pesquisa, tem trabalhado em várias universidades visitantes, principalmente na Universidade no Brasil, foi professor na Universidade da Grande Dourados, e tem uma experiência e uma vivência muito rica com as populações indígenas do Chaco. Uma das questões que a mim mais me impressionou nestes dias é que ele disse: para trabalhar história indígena, a primeira coisa que você tem que ir é caminhar onde estão as populações indígenas e estar com elas. Algo que tem sido feito aqui pelas minhas colegas e principalmente pela professora Circe. O que supõe não é unicamente a produção de um saber especulativo para que seja lido por umas quantas pessoas, mas algo que tem que chegar até os povos indígenas para que eles vejam que o que eles podem estar fazendo com isso no cumprimento de sua agenda histórica e de sua agenda de futuro. Então, queria agradecer, nesta semana de saco cheio, um pouco esvaziada a universidade, a presença de vocês, e nós queríamos que houvesse uma reação, uma palestra, que houvesse uma possibilidade de debate e discussão, e então foi aí que surgiu a possibilidade de convidar aqui a nossa colega, historiadora, amiga, e que trabalha também no programa de pós-graduação em educação da PUC, a professora Helenice Ciampi, que eu fiz muita questão que ela estivesse aqui para poder comentar o Carlos e abrir as possibilidades de um debate. Bom, então, sem mais delongas, dou a palavra ao Carlos. Bem, boa tarde para todos e todas. Bem, obrigado. Vocês estão ouvindo bem? Tá aí? Tá. Bem, obrigado, Fernando. Agora, melhorou? Obrigado, então, Fernando, pelo convite. Tá. Agora ficou melhor. Tenho um problema com a tecnologia ainda. Bem, obrigado, Fernando. Obrigado a vocês por assistirem
já bem perto da noite, da hora da janta, para ouvir uma apresentação de algumas ideias, de algumas coisas que eu tenho já pensando faz um tempo. Quando eu preparava a fundamentação, a ementa da conferência, eu pensei, desde quando eu estou pensando e fazendo uma reflexão sobre um sujeito ausente na história colonial, as crianças não têm um lugar muito grande dentro da historiografia colonial. É um sujeito que foi esquecido, que foi deixado no olvido, além de que ele tem uma participação muito grande. Além da apresentação de Fernando, para complementar minha apresentação e para que vocês compreendam bem meu percurso de pesquisa, eu estou interessado, já faz uns 20 anos, 20 e poucos anos, por pensar a política indígena e como a política indígena se constrói, como a política indígena se reproduz e como a política indígena ela é operativa como categoria conceptual e como aquela categoria de política indígena foi construída, visualizada, narrada e analisada pela Companhia de Jesus. Como Fernando marcou, já tenho alguns anos pesquisando a Companhia de Jesus e depois de ler a documentação existente, eu te conta daquela coisa, daquela ausência. Por isso, o título da palestra é o Pacto Etnográfico Incompleto, as crianças e o lugar da experiência nas crônicas jesuíticas. O jesuíta ele está muito preocupado sempre por conta da experiência da redução. E aqui, com aquela coisa da experiência da redução e compreender a Companhia de Jesus, eu quero fazer um agradecimento público para Fernando, que sempre tem muita generosidade comigo, de me explicar algumas coisas do funcionamento mais de perto da companhia. Eu tenho aprendido muito com ele, então eu quero aproveitar a ocasião para agradecer publicamente para Fernando, sempre com a sua generosidade. Naquele meu interesse pela política indígena, eu di conta de um problema clássico da historiografia, que é essa construção do poder junto com a construção da pessoa. Dentro das sociedades do Chaco e as sociedades da Amazônia, o poder se constrói por conta e por meio da produção de pessoas. Tem que construir a pessoa como um sujeito ativo e aquele sujeito ativo, pessoa, constrói logo poder. Então temos aí um primeiro ponto importante. E aquela construção de pessoas permite para nós historiadores, os antropólogos, sociólogos, cientistas sociais, matemáticos, qualquer um deles, preocupados pelas populações indígenas, fazer uma construção histórica de como os indígenas eles fazem uma produção de tempo e de memória. A criança, como uma pessoa que vai ser produzida pela comunidade, é um objeto que se produz para produzir tempo e memória. Para começar, vou apresentar meus objetivos. Eu escrevi o PowerPoint em espanhol para não cometer erros no português. Já tenho muitos erros na minha fala, então não quero errar mais e complicar mais as coisas. O primeiro, vamos colocar assim, vamos compartilhar, como sempre se fala para a criança, compartilha coisa. Então vamos estar mais perto do nosso objeto de pesquisa. Meus objetivos, então, é conhecer um ator social ausente na história colonial, as crianças. Por que um ator social ausente na história colonial? Eu tenho feito um relevamento bibliográfico e dentro da América do Sul, que eu conheça, eu não sou um grande conhecedor, por isso estou aqui para falar com vocês e ouvir suas críticas. Tem só uma dissertação de mestrado, só uma, feita na PUC de Porto Alegre, já faz 10 anos. Depois tem aquele livro de Maria Luísa del Priore, História das Crianças, mas História das Crianças, analisadas pela documentação jesuítica, só tem um trabalho, e tem já 10 anos. Isso está mostrando muito a agenda de trabalho dos historiadores e a ausência dessa presença das crianças. Todo jesuíta ele descreve
que sempre tem as reduções um monte de crianças. Depois vamos ver algumas imagens onde tem muita criança lá no meio da redução, mas a criança não tem uma visibilidade historiográfica. Por isso, meu primeiro objetivo. O segundo objetivo é aquela questão de restituir o lugar da experiência da niñez no passado colonial. Porque eu acho muito importante compreender que coisa é aquilo da experiência. A história do sujeito se constrói de experiências, e depois vamos ver como. E todos estes dois objetivos a mim me permitem fazer uma formulação de algumas sugestões de leitura para o corpo documental jesuítico. São sugerências de leitura que eu faço para mim mesmo. É quase uma questão totalmente egocêntrica, que eu começo a falar comigo, falando, Carlos, você tem que trabalhar deste jeito. Então, eu vou compartilhar com vocês as minhas dúvidas sobre como trabalhar com a documentação jesuítica. Vamos, então, a começar a desbruçar a ideia. Para conhecer aquele ator social indígena, a criança indígena, nós temos que fazer um acordo prévio. Aquela ideia do pacto etnográfico, que eu falei, que agora não estou vendo para ele falou, nossa, que bom título. Aquela ideia não é minha. Aquela ideia é do Viveiros de Castro. Acho que ninguém aqui precisa de uma explicação da figura do Viveiros de Castro. E aquela ideia do pacto etnográfico está na introdução do livro, de um livro maravilhoso, escrito aqui no Brasil, por um antropólogo francês e uma liderança Yanomami, que é A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Então, a definição de pacto etnográfico é essa definição, esse trecho documental que está aí. É uma suposição de uma troca simétrica de ideias e experiências entre o antropólogo e o indígena que trabalha de perto como antropólogo. Nós podemos pensar ao jesuíta como um antropólogo, quase como um proto-antropólogo. Os antropólogos mesmos fazem uma caracterização do missionário jesuíta como um antropólogo, quase como uma pré-história da antropologia. Mas aquela coisa, aquela relação, para não falar de coisas, que é também uma figura muito clara da etnografia amazonista, aquela relação está incompleta. E vamos ver por que está incompleta. O jesuíta ele nunca se pensa de modo simétrico com as populações indígenas. A população indígena está lá para lembrar ao jesuíta como o jesuíta vai se descobrir dentro da sua redução. Uma das coisas que estamos marcando aqui no curso com o Fernando e com a turma dele é que o jesuíta ele não vai combater o demônio, ele não vai combater o diabo, ele vai combater suas próprias paixões e encontra no indígena e no ambiente a excusa perfeita para se descobrir ele mesmo e para se reforçar na sua vocação missionária. Então, aquele pacto etnográfico está incompleto. Mas que esteja incompleto não é um problema, acho que é uma virtude. Nós podemos pensar, então, a partir da incompletitude daquele pacto, como a Companhia de Jesus pensou as crianças e como a Companhia de Jesus escreveu sobre as crianças e como nós, pesquisadores, no século XXI, estamos olhando para aquele passado colonial, um passado colonial que está muito vivo ainda na atualidade. Aquela leitura daquele pacto etnográfico incompleto, muitas vezes obriga aos indígenas a reexistir, fala também Viveiros de Castro. O texto do Viveiros de Castro é uma fala inaugural, não me lembro agora em que universidade, mas foi feita este ano. Então, um texto bem novo dele, onde ele fala que nós, desde o nosso presente, estamos fazendo uma construção muito essencialista da ideia de que coisa é um indígena. Então, estamos obrigando ao indígena a reexistir. Então, no meu intento por fugir do presentismo, onde o indígena é um novo essencialismo, eu tento fugir daquela ideia de que os indígenas têm que voltar a reexistir. O indígena já existe e existe do modo que ele é, que é o modo que nós temos que compreender a partir daquela
experiencia. Para poder restituir o lugar da experiência das crianças ameríndias naquele passado colonial, temos que também voltar a definir uma questão muito importante. Dentro das comunidades indígenas, não existe o indivíduo. O que existe é a comunidade. O indivíduo, como nós conhecemos, é um produto daquela modernidade ilustrada, mas dentro das comunidades indígenas não tem sentido, o indivíduo não pode existir. E vamos pensar juntos por que não pode existir. Como aquele indivíduo não existe por fora da comunidade, a comunidade cria, transforma a pessoa. E aquela produção de pessoa pode ser historizada a partir daquela experiência e daquelas práticas. E depois vou mostrar a vocês as práticas. Estou tentando deixar a vocês mais ansiosos por compreender as práticas indígenas. A pessoa, o que nós conhecemos como pessoa física e humana, tem uma humanidade para os indígenas ainda antes do nascimento da pessoa. Porque a pessoa que nasce é um desprendimento de um corpo. Então, aquele corpo da mulher já está criando um sentido da pessoa. E uma das coisas que sempre fica como uma recorrência dentro da documentação jesuítica é que muitas mulheres, logo de aceitar a redução, elas estão começando a abortar seus filhos. Tem muito trabalho de demografia histórica que está mostrando como a redução aumenta a natalidade, mas também aumenta o aborto. Mas aquela questão do aborto, nós temos que compreender ela não como uma resistência, não como um suicídio da comunidade, senão nós temos que compreender ela a partir das noções ontológicas nativas. Por isso, eu coloquei a figura dos gêmeos. Quando a mulher, a comunidade, tem um filhinho pequeno e a mulher, a mãe do pequeno, tem gêmeos ou fica grávida de novo, antes de o filho deixar de amamantar, a mulher e a comunidade matam uma das duas pessoas. Vocês poderiam falar, nossa, Carlos, que acto mais bárbaro matar as pessoas. A barbárie, nós já sabemos que coisa é. É um discurso do Ocidente para justificar as coisas que nos incomodam de nós mesmos. A comunidade indígena mata uma das pessoas porque eles pensam, eles acreditam profundamente que o mais novo vai comer por dentro a pessoa que já está se desenvolvendo. Então, o feto vai virar agressivo e vai matar a seu irmão por conta da circulação da leite da mãe. E um fenômeno que está presente dentro das populações guaraníes, das populações do Chaco, das populações aimaras e até onde eu conheço das populações quechuas. Então é um fenômeno extendido dentro das comunidades indígenas. Então nós temos que pensar essa produção de pessoa a partir das noções ontológicas. E as noções ontológicas geram práticas, e aquelas práticas constituem experiências. E aquela experiência, por conta das crianças, permitem pensar noções de tempo e de memória. E o tempo e a memória é articulada a partir de uma ritualidade que não é homogênea. Uma das coisas, um dos erros mais grandes que eu tenho observado é que muitas vezes se pensa que os indígenas são todos a mesma coisa. E as comunidades indígenas têm divisões muito claras dentro da sua comunidade. Todo mundo sabe, conhece que coisa pode fazer dentro da comunidade. A comunidade é profundamente estruturada, tem regras muito claras sobre que coisa você pode fazer, que coisa você pode dizer e que coisa você não tem que fazer. Esse é o peso estrutural, como planteava o Lévi-Strauss, daquela comunidade e daquele hábitos, no sentido de Bourdieu, de uma prática ritualizada que indica o modo de ser. Por isso é muito importante o rol da comunidade dentro dos guaraníes, como também hoje falávamos pela manhã, a noção de tecohá e a noção de Nye, que é a palavra criadora de sentido.
A palavra cria sentido. E as comunidades indígenas, até os jesuítas, construir uma gramática, eles não têm uma noção para identificar a criança como um estadio particular de desenvolvimento da pessoa. Não tem a noção de infância. Tem pessoas pequenas que ainda não são completas, falta alguma coisa para virar adulto, mas são pessoas pequeninas. Que seria muito bom também para discutir aquela psicologia que intenta falar como a criança, como se fosse um idiota. O idiota, na noção grega, é essa pessoa que tem uma ideia e errada da realidade. E ali está o processo civilizador, né? Voltamos à força da palavra criadora dentro do Tekohá, do sentido da pertenência a uma realidade. Todas essas questões dão a necessidade, brindam a necessidade e a exigência de revisar a intencionalidade pedagógica da escrita dos jesuítas. A escrita jesuítica tem uma finalidade pedagógica permanente. A escrita feita pelos jesuítas é uma escrita para gerar ordem, para produzir pessoas e para administrar as vontades dos sacerdotes dentro da ordem e dentro dos espaços americanos da redução. Dentro daquela intencionalidade pedagógica, nós temos que pensar nas representações das crianças dentro do corpo documental. Então, nós temos que pensar que a escrita jesuítica é uma escrita edificante. Ela edifica, ela constrói uma realidade. Uma das ideias que está sempre presente dentro da escrita jesuítica é a questão da amplificatio. Você tem que ampliar as coisas para que aquilo que você amplia sirva como exemplo daquela coisa que você quer explicar. Então, nós temos que pensar também o rol da ausência dentro daquela amplificatio. Aquela atividade pedagógica centrada na questão edificante, esta tem como centro, como eixo, a descrição de uma esfera do político, de uma ideia de política. Então, eu chego nas crianças a partir do meu interesse pela política. As crianças são sujeitos políticos. E aquela descrição feita pelos jesuítas, ela só dá conta das guerras e das paixões desordenadas, ou afecções desordenadas, como o jesuíta fala. Tem livros maravilhosos para pensar como o jesuíta tem que controlar, impor um controle sobre ele, para que aquelas coisas que afetam ele, em algum sentido, não gerem um desordem geral dentro de sua pessoa, e aquela pessoa que escreve é uma pessoa muito controlada. Então, nós temos que também ter a ideia de uma escrita que é controlada, formateada, poderíamos falar, quase como aquele formato das regras da ABNT, gera um formato dentro da cabeça do jesuíta que logo escreve. Aqueles o hábitos do jesuíta, o hábitos do jesuíta. Dentro daquela escrita, o indígena ele sempre é considerado como ignorante, mas aquela coisa da ignorância é uma figura retórica, como vamos ver. É uma figura retórica que começa dos primeiros anos da política reducional missionária. Tem menções sobre a ignorância indígena num livro escrito por Nóbrega, um livrinho muito pequeno, que ele se chama Diálogo sobre a Conversão do Gentio, escrito no ano 1557, e logo aparece a mesma noção de ignorância dentro do livro de outro grande jesuíta, Joseph de Acosta, num livro que foi escrito 20 anos depois, no ano 1577, que se chama Problemas para a Conversão dos Indígenas. Nóbrega escreve para o espaço do Brasil e Acosta escreve para os Andes. Os dois escrevem a mesma coisa. Não escrevem a mesma coisa porque tudo seja a mesma realidade. Escrevem a mesma coisa porque a companhia tem só uma forma de considerar a realidade indígena. E a ignorância serve para mostrar a labor indígena, a labor do jesuíta, desculpa. Dentro daquela ignorância,
O jesuíta ele está muito preocupado por aquela centralidade da palavra. O indígena fala, e os jesuítas, eles dizem, os indígenas ficam juntos e podem falar 2, 3 dias, 4. E uma coisa que eu tenho percebido no meu trabalho de campo, tem falas indígenas que duram 1 dia e meio. Só para você para dormir 2 horas, 3 horas e depois a fala continua. Então, o rol da palavra é muito importante e nós temos que trabalhar com a palavra como uma expressão do relato mítico. Voltando sobre a ideia que o mito é uma questão que explica a história, mas o mito não é ahistórico. O mito, ele experimenta transformações profundas para explicar o rol do sujeito dentro da comunidade e a comunidade dentro de um tempo. E aí voltamos na vinculação entre pessoa, tempo e memória. Aquela estrutura mítica conforma um sentido histórico. E aquele sentido histórico, para nós historiadores, é possível de ser visibilizado pelos ritos de passagem. O rito de passagem é uma prática social feita e concordada por toda a comunidade, onde você se insere dentro de uma outra categoria. É como quando todos nós acabamos o doutorado, que todo mundo bate palmas, fica feliz, faz uma festinha. Isso é um rito de passagem. O primeiro rito de passagem é acabar a escrita da tese e que o orientador fale, está certo e você pode entregar agora. Então, tem ritos de passagens que ficam estruturando uma relação. E aqueles ritos de passagem é a coisa que eu estou tentando analisar dentro dessa construção, dessa produção de pessoa. Mas a pessoa é uma produção constante. Você não é pessoa de uma vez e para sempre dentro das comunidades indígenas. É uma questão muito dinâmica. E eu estou preocupado pela dinâmica da produção das pessoas. E aquela produção de pessoa permite visibilizar a organização social dos nativos, que o jesuíta ele apresenta como uma narração onde ele dá algumas indicações sobre como o indígena está preocupado pela economia. Então, todos os relatos estão em função da economia. O menino ele é ensinado a pescar, a caçar, a olhar as estrelas, a ficar com seus adultos, com seus maiores, lembrar os mitos. Mas o menino ele é considerado pelo jesuíta como um adulto em transição, como uma categoria específica. O jesuíta ele acredita, além de ele não escrever, que o menino é uma categoria separada da comunidade. Mas o menino, desde sua primeira infância, uma categoria que eu não gosto para utilizar dentro da história indígena, a infância não existe. A infância é um invento do Ocidente depois da Revolução Industrial. A infância é um reservório de força de trabalho. Por isso temos que cuidar dos meninos, para que eles trabalhem depois e paguem nossa aposentadoria. Dentro daqueles primeiros anos do menino, menina, o sujeito ele evidencia alguma capacidade. Tem meninos que têm muita boa memória, eles lembram os mitos, eles falam bonitinho, bem arrumadinho, no sentido que seus pais intentam ensinar para ele, conhecem as estrelas, conhecem as espécies dos bichos do mato, as propriedades curativas das plantas. Então, isso vai gerando uma diferenciação dentro da sociedade indígena, desde pequeno. E aquela capacidade do sujeito é uma coisa, uma substância que determina que você tenha um nome depois. Você nasce e você tem assignado um nome de pequeno. Quando você chega a uns 10, 12, 14 anos, você muda seu nome. Quando você se transforma em um adulto completo, você volta a mudar seu nome. Quando você morre, o nome muda. E as sociedades indígenas fazem uma construção argumental muito linda para não esquecer o morto, mas o morto nunca mais pode ser... O nome do morto não pode ser lembrado. Então, fazem toda uma construção argumental elíptica para lembrar aquela coisa que não se pode nombrar depois. Então, uma pessoa
tem 4 nomes dentro da estrutura indígena, mais um nome de batismo. Então, temos a mesma pessoa com 5 nomes. Então, temos que considerar também aquela questão para trabalhar com as fontes documentais. Senão, temos o risco de pensar que tem muitas pessoas e, na verdade, temos uma inflação do registro. Minhas fontes documentais. As primeiras fontes, as mais importantes para retomar aquela dissertação, que eu já falei para vocês, que se vocês quiserem eu posso compartilhar também. O conhecimento tem que ser social. Então, temos que disponibilizar as coisas que nós temos. Eu trabalho com as cartas anuas. As cartas anuas é uma informação que o jesuíta escreve, dando conta, informando para seus pais superiores do desenvolvimento da redução. Eu trabalho com aquele período, 1609 e 1767. As cartas anuas ficam todas publicadas em espanhol. Temos muito poucas em português. E se vocês quiserem, eu tenho os originais em latim. Algumas eu não consegui ler em latim porque a traça do jesuíta é lamentavelmente horrível. E logo trabalho com as etnografias culturais, a escrita do jesuíta feita no exílio, quando o jesuíta foi expulsado da América. Então eu trabalho com o período que segue de 1759 para a América Portuguesa, 1767 para a América Espanhola. As outras fontes são os memoriais e o livro de consultas. O memorial é um informe que o padre provincial elabora sobre o resultado das missões, e o livro de consulta é um livro que, como seu nome indica, tem perguntas que o pai visitador tem que fazer ao pai que fica na redução. Então vamos a supor que o Charley é o padre provincial, eu sou o padre visitador, eu pego o livro de consultas feito pelo Charley. Charley fala para mim: Carlos, vai e pergunta estas coisas para Fernando para saber que coisa está acontecendo. Então, eu estou fazendo um contraste entre uma documentação pública, como as cartas anuas e as etnografias culturais, com uma documentação interna da Companhia de Jesus. O memorial, tanto como o livro de consulta, não era público. Era uma coisa que ficava só para o uso interno. E dentro daquelas fontes aparece uma visão muito distinta das cartas anuas e das etnografias culturais. Justamente porque não é uma escrita para mostrar. Aquela escrita estava destinada para edificar, para mostrar as vantagens. Aquela escrita dos memoriais e o livro de consulta é uma escrita para exercer o poder dentro da companhia. Se Fernando, como padre da redução, não está fazendo o que tem que fazer, eu informo para o Charley, e o Charley amonesta o Fernando. Mas isso, se você fica naquela documentação pública, você nunca vai conhecer. E uma coisa que estou começando também a trabalhar são manuais para os soldados, escritos no século XVI. Por quê? A guerra e o combate contra o demônio, mas um demônio que fica dentro de nós, aparece já no século XVI dentro da companhia. Aqueles manuais para soldados têm instruções muito claras sobre como controlar a pessoa em contextos conflitivos. E tem todos os manuais para soldados têm uma instrução muito clara, que para mim foi muito reveladora sobre como pensar as crianças. O manual para soldado fala a seguinte questão: tem muito cuidado, porque o diabo pode se apresentar como um ângelo de luz. Então, a criança, ele é aquele ângelo de luz que se pode apresentar para tentar ao jesuíta, mas na verdade é o diabo que está tentando fazer que a redução acabe. Então, estou fazendo uma leitura completa da teologia. Primeiro, eu comecei pelas cartas anuas, que é a coisa que eu tinha na minha casa. Depois as etnografias culturais, mas agora estou voltando a fazer uma leitura do século XVI para o século XVIII, para tentar compreender as coisas que não mudaram dentro do registro da Companhia de Jesus. E que não mudaram por uma finalidade pedagógica, não porque a história não mudara. A representação jesuítica das crianças dentro das cartas anuas
tem duas figuras muito claras lá. Eles são um auxílio para a conversão, servem como exemplo para convertir os pais e os maiores deles, mas eles também são apresentados como infidentes, como pessoas que você não pode confiar, porque eles levam informações dentro da casa do jesuíta para a casa dos maiores dele. Uma das coisas que foram trabalhadas aqui no Brasil por um historiador de Porto Alegre, o Eduardo Neumann, as crianças liam a documentação jesuítica e informavam para os pais deles. Então o jesuíta teve que começar a deixar a escrita dentro de uma caixa com chave. Mas enviavam mensagens de uma redução a outra e davam para uma criança levar, até o momento em que alguns jesuítas pegaram crianças que estavam alterando a escrita. Então, aquele menino, aquele Ângelo di Luce, virou diabo no meio do caminho. E isso é essa coisa que aparece no manual para soldado. Então, lá temos um sujeito político. Aquele menino indefenso que nós pensamos, não é um menino indefenso, é um sujeito político que está trabalhando em função da sua comunidade, alterando a informação. E tem cartas muito lindas de jesuítas que têm uma descomunicação constante. Vamos supor que eu sou pai de uma redução e o Fernando outra. Eu mando uma carta, Fernando, não manda mais vinho, para mim eu já tenho um monte, mas os indígenas ficam bebendo o tempo inteiro. O menino altera a redação, Fernando, manda mais vinho, eu preciso mais vinho porque aqui os maiores têm muita sede, como fala o pai Melia, tem sede de cristianismo. Então, eu recebo vinho. Mas que coisa acontece com Fernando? Não está entendendo. Fernando, deixa de mandar vinho. Fernando, manda mais vinho. Se você tem mais comida, manda também mais comida. Então, depois, toda essa incomunicação aparece e foi por conta das crianças. Então, ela se está também transformando em pessoa a partir de uma atividade política. E a outra apresentação são as etnografias culturais. Dentro das etnografias culturais, aquelas aquarelas do padre Florian Pauke, a imagem mais conhecida de toda a América, algumas vezes, agora eu vou mostrar as imagens para você, e eu falo dentro da América Hispana, deixa em paz ao pobre Pauke, deixa de roubar com suas imagens, aquelas imagens não explicam tudo, mas são as mais conhecidas e tem algumas coisas muito interessantes para pensar o rol da criança. Por quê? Porque aquela etnografia cultural escrita dentro do exílio permite identificar algumas traças do eu. Quando o jesuíta ele já não está tão controlado pelo controle. Então tem traços subliminais. E eu acho que a pintura é uma forma de escrita, mas como não é uma forma controlada, tem muita coisa que pela pintura você consegue observar que não vai observar por conta da escrita. Então, nós temos que fazer esse contraste. Uma outra forma de escrever tem que ter uma outra forma de ser lida. Vamos com as imagens, para vocês não ficarem entediados. Florian Pauke, missionário polonês que chegou no Chaco e logo da expulsão, no ano 1767, ele fez aqueles desenhos que são muito lindos e são dentro da América Hispana, as pessoas pegam suas imagens para, como já falei, explicar quase tudo. Tem um monte de lâminas. O livro dele tem umas 140 lâminas, todas aquarelas, que foram reproduzidas por conta de um convênio entre o governo argentino e o governo da atual Áustria, que tem os originais do livro. E ele retratou, a vida cotidiana dos indígenas já no exílio. Então, a primeira descrição que ele colocou foi cacique e cacica, que é uma coisa muito importante para pensar o rol da mulher dentro das sociedades indígenas, que ainda não está trabalhado, mas a informação fica lá, você tem que ir, ler, pensar e escrever. O jesuíta, sim, ele tinha uma crítica muito forte para as mulheres, mas o jesuíta ele escrevia sobre as mulheres, então nós temos que também voltar sobre eles.
aquelas figuras têm uma coisa muito interessante. O homem do lado da esquerda e a mulher do lado da direita tem, por conta da informação suministrada pelas aquarelas do Pauque, os rasgos da produção da pessoa. Tem tatuagens a mulher, e o homem tem uma pintura, uma tatuagem no seu rosto. E tem roupas que indicam o status social daquelas pessoas. E tem aquele pequenino, é uma menina. Mas aquela menina já virou moça, por isso está vestida. Aquela menina já atravessou o ritual da menina moça, que aqui no Brasil tem estudos muito lindos sobre a ritualidade amazônica. Quando se faz uma descrição sobre a ritualidade amazônica, aquela mesma vestimenta aparece nos rituais da menina moça. Então lá temos a criança. E a minha pergunta é por que ninguém olhou para o Pauque? Eu sou o único fanático do Pauque? Não. Porque nós, como historiadores, muito tempo ficamos atentos àquela escrita corrigida, àquela escrita pública. Isso também foi público. Mas aqui dentro, os jesuítas já não tem aquela pressão para corrigir o texto. Ele pensa que aquele grafismo, aquela aquarela, é uma forma de retratar ingenuamente a comunidade. Vamos na outra cena, para mim maravilhosa. A preparação dos mortos. Vou me deslocar para mostrar algumas coisas para você. Vocês conseguem ouvir se eu falo para o microfone? Sim. Aqui tem. Tem aí? Aqui tem uns rituais bem importantes que eu estou trabalhando. A preparação dos mortos. E a preparação do morto, saúde, é uma forma de produzir pessoas. Uma das coisas que o missionário jesuíta ele indica, que para o menino ou menina se transformar em pessoa, tem que matar uma outra pessoa para se apoderar da alma do morto. Então tem que preparar o morto, que são aqueles que estão lá. Estão preparando o corpo do morto. Mas não podem olhar o morto para que a força do morto não olhe para eles. Logo aqui estão matando o morto com a cena central. Uma produção do canibalismo ritual. Bem, deixou de funcionar. Aqui o canibalismo ritual. Mulheres, homens matando pessoas. E aqui tem aquelas pessoas tentando se apoderar da alma do morto. Se nós voltamos na primeira imagem, os tatuagens são tatuagens femininos. E aqui, lá, temos crianças preparando mortos. Não é que o jesuíta eles fala, eles são tão selvagens que deixam os meninos matar pessoas. Mas se o menino ou menina não mata uma pessoa, ele não é pessoa. A mulher, a menina moça, não pode se casar, não pode preparar bebida ritual, e o homem não pode se casar, não pode ter filhos, e também não pode ir para a guerra. Então, a morte, para mim, é um rito de passagem que indica a presença dos meninos virando homens dentro das reduções. E isso é uma escrita, uma forma de ler aqueles registros documentais. Helenice, você poderia passar a próxima imagem? Espera aí, vou voltar para lá. Não, aqui. Aí, pronto. E aqui tem as bebedeiras indígenas. Um fato social total, no sentido de Durkheim, para pensar a política indígena. O jesuíta ali também fala. Os indígenas é tão selvagem que deixa que os meninos formem parte do Cauim. Mas o Cauim é a forma também de virar pessoa.
E depois, alguns outros jesuítas falam que o menino não forma parte do Kawin. Então, não tem um critério homogêneo. Mas tem meninos. Aqui tem um menino que ele está dando cerveja para seus maiores. Ele está dispensando, ele está cumprindo uma função dentro da comunidade. E aqui tem meninas, moças, e aqui tem algumas mais pequenas, em função, vamos a supor que o tamanho é uma indicação da idade da pessoa. Tem meninas moças preparando a bebida. Como eu sei que são meninas moças que preparam a bebida para virar esposas? Porque o jesuíta fala que a mulher, para construir uma autoridade e um prestígio, tem que ser uma boa preparadora de bebida fermentada. E uma coisa que você aprende de pequeno. Então, tem registros de crianças participando daquelas atividades. Então, aqueles registros, para mim, permitem pensar a experiência. E a experiência é uma prática ritualizada em função de uma sociedade que se tem que reproduzir a si mesma. Mas uma prática ritualizada que foi destruída por conta da escrita jesuítica, porque a escrita jesuítica não tinha que dar conta das coisas das quais o jesuíta ele não conseguia controlar. Então, se o jesuíta, o êxito da figura do jesuíta é o controle sobre os índios, ele não vai falar nas suas cartas: eu não consigo segurar a bebedeira indígena. É uma coisa lógica. Mas aquelas descrições gráficas estão indicando a presença das crianças. Então, para mim, isso é muito importante. Agora, voltamos para o texto. O lugar da experiência e o pacto etnográfico incompleto. A criança indígena ela foi pensada pelo conversor, pelo jesuíta, como um adulto em transição. Mas não é um adulto em transição, é uma pessoa incompleta. Por isso, meu interesse de fazer aquela recomposição da experiência. Você vai acumulando experiência para virar pessoa. A criança indígena tem capacidades individuais em função de uma vida comunal. Que uma capacidade seja individual não significa que tenha indivíduos dentro das sociedades. Então, os meninos, aquelas capacidades são aquelas. Ele conhece bem uma estrutura mítica, que ele recebe mensagens por conta dos sonhos. O sonhar é muito importante dentro das comunidades indígenas. O sonho é uma forma antecipada de conhecimento. A pessoa que consegue sonhar, consegue conhecer. Dentro das comunidades indígenas, até hoje, tem pessoas especialistas em sonhar. Então, vamos supor de novo, o Fernando tem algum problema e ele fala para o sonhador: eu vou dormir, quando eu fique dormindo, você entra no meu sonho, olha para ele, arruma aquela coisa que nós está vendo, quase um psicoanálise do sonho, não é? Algumas coisas que não estão dando certo e você depois sai do sono e depois eu agradeço para você. Aquela coisa se aprende bem de pequeno por conta de um conhecimento das práticas de transformação, daquela coisa que nós chamamos como o âmbito natural, e aproveitar as propriedades mágicas de algumas plantas e alguns vegetais no consumo de algumas substâncias que alteram as normas da percepção, que é o xamanismo. O menino ou menina pode ser um bom orador, ele conhece bem como falar, em função da pessoa que tem na sua frente. Pode ser caçador ou coletor. A menina se transforma em mulher, esposa, por conta de uma ritualidade cerimonial que nós podemos perceber por conta do grafismo indígena e das marcas do corpo. O jesuíta ele fica falando o tempo inteiro que o indígena ele é tão selvagem que ele fica se machucando para fazer tatuagens, escarificação, colocando pedras embaixo da pele para mostrar uma tatuagem permanente.
Mas não todos têm tatuagem permanente. Só aquelas pessoas que têm um rango social muito alto têm escarificação. E tem mulheres escarificadas e tem mulheres que foram lideranças. E tem ainda mulheres lideranças dentro das comunidades indígenas do Chaco. Você chega lá e fala com o homem fala, sim, está tudo certo, fica aqui. Chegam as mulheres e falam, não, você aqui não vai ficar. E isso é uma norma de parentalidade. O homem mostra uma coisa e a mulher mostra outra. Mas isso não significa uma paranoia, uma enfermidade, uma doença mental. São duas formas de exercício de poder, então você tem que falar com o homem primeiro, depois com a mulher. E você tem que conhecer a norma parental, e a melhor indicação que eu tenho é sempre, primeiro, fala com as mulheres. Se a mulher falar que sim e o homem fala que não, não importa, você já tem o permisso da mulher e você fica lá. Eu aprendi a cozinhar depois de convencer as mulheres que eu não tentava me apoderar de nada, sino que eu queria cozinhar, porque eu gosto da cozinha. E isso é uma coisa que só accedi depois de um tempo onde eles ganharam a confiança e onde eu mostrei que eu não tinha nenhuma intencionalidade negativa para com eles. Isso eu aprendi e fui jogado quase como criança. Eu comecei pelando batata. Eu pensei, nossa, eu não tenho um doutorado em história para ficar pelando batata para cozinhar. Mas você aprende a ser adulto fazendo aquelas coisas de criança, se completando como pessoa. Então, é uma volta àquela história colonial presente na atualidade. E as experiências, para já começar a acabar, tem um monte de descrições sobre as brincadeiras indígenas. E tem um monte de descrições sobre os cantos, sobre as formas de cantar dos indígenas. O jesuíta ele fala de gritaria. Ele fala, nossa, gente, eles gritam 3, 4 dias seguidos, mas nunca gritam do mesmo jeito. Por isso eu falo de uma poética quebrada. Todos nós conhecemos uma criança que ele canta uma música, mas ele altera a letra da música, mas não altera a música em si. Isso é poética quebrada. Isso é a eficácia simbólica levi-straussiana. Aprende uma noção musical, mas não importa o conteúdo pode mudar. Então, que o conteúdo mude, indica também que está mudando alguma coisa dentro da comunidade. E logo temos a produção dos artefactos, a produção das coisas. Compreender como a coisa é feita é muito importante. Tem toda uma antropologia e uma arqueologia preocupada pela produção de coisas. E você aprende a fazer coisas de pequeno. Então aí você tem uma experiência que foi destruída pela narrativa jesuítica. E tem muitas informações que o missionário jesuíta ele constrói sobre o meio ambiente, mas ele nunca fala de onde ele consegue tirar. E eu tenho a suspeita que muitas daquelas informações ele conseguiu por conta de falar com as crianças. Tem relatos muito lindos que os meninos eles são tão tontos que ficam perseguindo as abelhas. Até hoje, os meninos ficam perseguindo as abelhas. Eles conseguem dar conta dos melhores painéis para tirar mel, para fazer bebida. Para tirar a cera, fazer candelas. Então, um aproveitamento. Mas você aprende isso de criança. E a descrição jesuítica do meio vem de uma transformação do lugar da criança. Ele invisibiliza a criança para dar conta do seu conhecimento. E a maior mostra daquele pacto etnográfico incompleto, daquela assimetria, fica por conta do baptismo. O jesuíta chega e tem quase uma pulsão, uma obsessão por batizar o mundo inteiro, sem saber depois que coisa cada um pensa. E tem muito missionário franciscano falando, tem muito cuidado porque o indígena se baptiza porque ele quer pegar suas coisas. E o jesuíta fala, não, isso não é assim, o indígena ele gosta do baptismo, mas o baptismo é um acto político. O indígena se baptiza para ter depois acesso aos bens, às coisas que o jesuíta consegue repartir. A primeira coisa que temos que pensar é como a assignação dos nomes cristãos estão fazendo uma destruição da memória indígena.
eu penso, que aquela destruição da memória indígena, nós podemos pensar, então, pegar todos aqueles meninos, aqueles homens já completos, que estão se rebelando contra a prática jesuítica e tentando recuperar o nome original deles, para tentar conhecer as habilidades. Por exemplo, o nome indígena indica uma habilidade. Depois vou voltar para meu e-mail. Eu tenho o nome de uma liderança, eu tenho reconstruído a vida de uma liderança. E o nome do e-mail significa o estranho da roupa vermelha rasgada. E a fonte documental dá conta de que o cara tinha um poncho vermelho muito rasgado, muito velho. Mas ele se identificava por isso, porque isso era uma marca da sua família. Então, a assignação, o nome indica uma capacidade. Você pode dar conta daquele menino, aquela menina, aquela pessoa já completa dentro da comunidade, se você conhece o nome. O nome é uma toponímia social. Por isso sempre perguntam, você é dos Londônios, daqueles Londônios? Sim. Então você gera já uma imagem mental. E isso também acontece. Você gera uma imagem mental das propriedades e da capacidade que o menino tem e que o menino pode aportar para a sua comunidade. Então, restituir os nomes indígenas vai fazer uma contribuição àquele debate sobre a agência nativa e o protagonismo ameríndio. A agência é essa capacidade que o sujeito tem de transformar, de actuar em função de uma norma estrutural. E o protagonismo ameríndio é uma forma de o jesuíta apresentar as atividades do indígena. Então, eu trabalho mais com a ideia de uma agência, partindo de um protagonismo. Eu conheço o protagonismo por conta da escrita e tento reconstruir a agência partindo de conhecer a estrutura como uma ordenação de elementos que permitem identificar uma forma de identificação, valga a redundância, das pessoas, das coisas que podem fazer. A estrutura determina as coisas que a pessoa pode fazer e que coisa não pode fazer. Uma estrutura é um conjunto lógico de elementos que, quando você muda um elemento, aquela mudança permite explicar a transformação e o vínculo entre duas estruturas. Se você muda o nome de uma pessoa, você pode explicar a transformação da estrutura econômica e da estrutura ideológica, religiosa ou mítica. Então, por isso meu interesse em voltar sobre o estruturalismo. Eu sou um dos últimos defensores do estruturalismo. Assim como sempre temos um último indígena de alguma etnia perdida, temos alguns últimos defensores do estruturalismo. E para acabar, como ler aquele corpo documental jesuítico? Bem, primeiro temos que conhecer bem claramente como a escrita jesuítica foi produzida e para que foi produzida. É uma escrita para mostrar, é uma escrita que, assim como mostra muita coisa, encobre, oculta, invisibiliza muita outra coisa. E a escrita do exílio é bem interessante, porque a escrita do exílio, vamos colocar aqui, a escrita do exílio já não tem o peso normativo de um propósito geral, a autoridade máxima da companhia, revisando os textos, porque no ano 1773 a Companhia de Jesus ela foi dissolvida. Então, os textos que foram produzidos naqueles anos já não têm aquele controle. E a escrita do exílio é bem distinta da escrita feita na América. Por isso, a sugerência daquele livro Perdas e Ganhos, de Peter Burke. Logo temos trabalhos da Eliane Deckman Fleck, professora na Unicinos, lá em Porto Alegre, em São Leopoldo, desculpa. Um livro de um historiador francês maravilhoso, François Hartog. Hoje pela manhã falávamos daquele livro. Eu acredito que não tem uma tradução nem para o espanhol, nem para o português. Ancien moderne sauvage. Ele planteia a construção da esfera política dentro da Europa a partir de idealizações da esfera política da América. Nós conhecemos todos aquele contrato social de Rousseau. E como Rousseau apela muitas vezes na América para construir uma esfera política. E bem, os trabalhos de Fernando sobre a escrita jesuítica, que tem
ensinado muitas pessoas como ler aquela documentação. E minha proposta mais instigante é compreender melhor o grafismo indígena das tatuagens. Grafismo é bem distinto de tatuagens, mas eu utilizo tatuagem como sinônimo de grafismo para dar uma ideia gráfica. O Ocidente tem um problema, estamos falando nestes dias. O Ocidente não consegue pensar sem uma razão gráfica, sem um objeto. E aquela coisa é muito importante. Mas o grafismo é uma forma de transformar as pessoas, de como você se constrói como pessoa, de transformar suas potências internas e de você se apresentar para outra pessoa. Uma forma de grafismo poderia ser a camiseta de futebol. Então você sabe se você pode usar os palmeiristas, os gremistas, blá, blá, blá. E uma das coisas que eu estou bem mais interessado em trabalhar com a ideia de música e musicalidade. Eu estou bem preocupado por uma coisa, que é uma proposição ocidental, que a música é uma linguagem universal. E eu falo que não. A música não é uma linguagem universal. A única coisa universal que eu penso que temos é a noção de silêncio. E temos que trabalhar mais sobre aquela noção de silêncio e, por isso, voltar sobre aquelas descrições que o jesuíta faz sobre a gritaria indígena. E depois o rol criador da palavra. E aí vocês têm duas sugerências finais, já com isso acabo. Como pensar o grafismo indígena e a produção de uma arte para a constituição das pessoas. Aquele livro Quimeras em Diálogo, Grafismo e Figuração nas Artes Indígenas, de Carlos Severi e Ernst Lagru, publicado em Rio, pela Companhia Sete Letras. E aquele livro de Walter Mignolo, Writing Without Words, escrevendo sem palavras. É muito importante, porque uma das coisas, um dos grandes fetiches que tem o Ocidente é que a escrita é só feita num papel, mas tem muitas escritas alternativas que nós temos que dar conta. E a experiência é uma forma de escrever, e a experiência das populações indígenas escreve sobre o corpo. E o corpo é o meio de constituir a pessoa. E aquele meio está na criança. Então, essa é a minha proposta, de restituir a experiência das crianças e construir uma história das populações ameríndias, colocando criança, adulto, mulher, homem, ou o que seja, como atores políticos. E restituir aquele lugar da experiência, uma experiência que preocupava muito ao jesuíta, porque aquela experiência confrontava como que o jesuíta ele acreditava de si mesmo. Então, obrigado pela atenção, desculpas pelo portunhol. Vamos dar passo, então, aos comentários daqui da nossa colega. Bom, eu estou numa situação muito difícil. Só uma questão, aquele segundo e-mail, Ichualai, é o nome da liderança, e aquela palavra significa o estranho do poncho vermelho rasgado, aqui. É uma conjunção de coisas. Então, eu tenho trabalhado já faz muitos anos com ele, é um grande amigo, que eu conheço muito bem, seus pais, seus primos. Eu estou fazendo uma reconstrução constante da vida dele, e por isso meu interesse em conhecer o significado das palavras. Porque a palavra, para o Guarani Creia, e depois tem um cara que não era Guarani, mas que também trabalhou com uma ordem do discurso, que foi o Michel Foucault. Então, o discurso gera uma ordem, e nós temos que conhecer como o discurso foi construído. Ô, gente, é o seguinte, depois de uma conversa dessa, eu fico até meia, assim, deslocada. O Fernando pediu que eu fizesse um comentário, eu não tive acesso ao texto, imagina. É só uma minuta, no qual, a minuta que o Fernando me deu, terminava assim. Por último, se espera poder realizar um enfoque que torne possível definir o desenho de políticas públicas para o tratamento e abordagem da infância nativa atual, em função do conhecimento construído sobre o período colonial e republicano,
analisando as práticas de controle e subalternização das populações nativas no continente americano, muitas delas consideradas pela historiografia especializada. Bom, quando eu li o que ele disse que ia fazer, eu não sou especialista no assunto, o Fernando falou, eu não quero aqui uma pesquisadora indígena, eu quero uma professora preocupada com essa questão da política para as populações nativas. Então, eu acho que deveríamos abrir as questões. Eu vou só ler uma parte das minhas considerações e deixar para vocês perguntarem essa oportunidade única aqui com o Carlos. Queria primeiro agradecer ao Fernando e o prazer de conhecer o Carlos e, ao mesmo tempo, participar desse evento. Eu trouxe aqui para vocês, a troco de uma chave de leitura, uma crônica do Otto Lara Rezende, que eu acho muito interessante, que ele comenta assim: se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. O poeta é só isso, é um certo modo de ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o olhar. Ver não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta curiosidade. O campo visual de nossa retina é como um vazio. O hábito suja os olhos e lhes baixa a vontade. Mas há sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, nem sempre não vemos. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o filho e marido nunca viu a mulher. Ou seja, nossos olhos se gastam no dia a dia opacos. É por aí que instala no coração o monstro da indiferença. Então, se é por aí, é tirar essa opacidade que a gente não permite ver o que acontece. O que o Carlos nos falou é por aí. Eu trouxe aqui também algumas questões sobre a questão da infância, que eu acho que é o ponto central dele, né? A pesquisa dele. Os trabalhos como os de Philippe Arrier contribuíram para que se consolidasse a ideia de que a infância é uma invenção moderna. É claro que não foi a modernidade que inventou as ideias e os diferentes papéis que lhes são atribuídos na participação da vida social. A prática da divisão etária da população data de épocas muito antigas, persistindo em épocas mais recentes. É inegável, porém, que as condições históricas que marcaram a época moderna mudaram a concepção das idades que se tinham no passado e atribuíram à infância um novo status social. O que eu acho importante é que a infância seja vista não como um fenômeno etário universal, mas o que as diferentes culturas apresentam como características histórias culturais de um povo. O real interesse, portanto, de discutir essa questão não reside na existência de um fenômeno etário denominado infância, mas nas razões que levam as sociedades a definir o status dessa infância na sua organização social. Isso quer dizer que, mais do que ver a infância como um fenômeno biológico, ela é vista como um fenômeno cultural. E aí que eu acho que é interessante, porque essa questão da integração da infância, ela, como ele mostrou ali, que a criança seria um adulto em transformação. E esse movimento é fundamental para que, através dos ritos, dos mitos, das celebrações, ele vai se tornando uma pessoa, vai se constituindo uma pessoa. Então, veja aí, o que eu estou querendo trazer é que é muito sério essa maneira que o mundo ocidental quis trazer a infância como uma cara só.
A história também nos mostra como, na modernidade, tenta-se impor uma representação da infância de um rosto só, aquele que refletiria a criança burguesa. Desse imenso quadro de rostos diferentes, reveladores da maneira com que cada ser infantil vive o impacto dos horrores dessa realidade, parece destacar-se o perfil do que poderia ser o rosto comum a essa grande parte da população, variável em cada sociedade, feita à semelhança de todos. Então, tem um autor chamado Cohn, ele diz o seguinte: o corpo infantil, você disse isso, essa questão como o indígena concebe a criança, é algo ainda para ser escrito, é uma tábula rasa. E ele diz o seguinte: é uma tábula rasa, marca do sem marca, presença numa ausência. Então, a associação entre o momento da vida e a condição de fragilidade seria, não raro, acompanhado da atribuição de um estado de doença, né, à condição da infância, como se uma fosse sinônimo da outra. Outra coisa que eu achei interessante trazer é que a literatura médica europeia, especialmente no final do século XVII, é rica em metáforas e associações que expressam uma relação quase automática entre o período da infância e a condição da doença. O corpo em formação, em processo, é descrito por sua condição de fragilidade e susceptibilidade à doença, por isso aí carente de cuidados, né? Então, essa questão da polêmica divisão entre natureza e cultura assenta-se, nesse caso, sobretudo, nas concepções que se difundem e se transformam desde o século XVIII a respeito da humanidade intrínseca à infância. Então, isso eu percebi que é uma identidade, é uma semelhança, uma proximidade com a cultura indígena. Eles são acompanhados de interrogações a respeito da humanidade latente ou emergente da infância. Afinal, nascemos humanos ou tornamos humanos no decorrer da vida? Tornar-se humano, nesse sentido, inclui, previsivelmente, a ultrapassagem da infância, que é o pano de fundo da enunciação dos ritos fundamentais da transformação da criança em humana, e, por suposto, e como decorrência circunstancial e contextual, um adulto saudável, cidadão responsável e produtivo. Então, poderíamos falar que a imagem da infância como algo frágil, mas também, entre aspas, inocente, porque está em movimento, em construção, falando tão alto, é o seguinte: tanto o conquistador quanto o colonizador, a meu ver, eles têm algumas semelhanças, porque, veja se eu estou correta dentro do que você falou e do que eu li, né, que, para o indígena, a criança, desde que é concebida, ela é considerada, né, como uma bênção da vida, e, por isso, ela deve ser festejada e, sobretudo, deve ser celebrada por meio do compromisso a ser estabelecido com ela pelos pais, pelos familiares e pela comunidade. Esse compromisso diz respeito à proteção e, principalmente, ao desenvolvimento integral da criança até a sua vida adulta. Esse desenvolvimento integral refere-se a essa formação física, moral, espiritual, né? E para os conquistadores, o que a criança era? Sobretudo aí para os nossos jesuítas, né? Uma tábula rasa para a inscrição dos ensinamentos cristãos e interesses mercantis, né? Então, eu acho que essa questão, como o Fernando me perdoou, você como uma educadora que trabalha aí com prática de ensino de história, e que já desenvolvíamos vários projetos relativos a essa questão, eu fiquei me perguntando uma coisa que eu gostaria de relembrar aqui para as questões de vocês, que a diferença entre educação e escolaridade. Porque se pensa, você sugeriu aí que se pensar numa política para a infância indígena hoje. Eu gostaria de tecer algumas relações e especificidade entre educação indígena e escola indígena. A educação se define como conjunto de processos envolvidos na socialização dos indivíduos
correspondendo, portanto, a uma parte constitutiva de qualquer sistema cultural de um povo, englobando mecanismos que visam a reprodução, perpetuação e a mudança. Ao articular instituições, valores e práticas em integração dinâmica com outros sistemas sociais, como economia, política, religião, moral e os sistemas educacionais, tem como referência básica os projetos sociais, as ideias, os valores, os sentimentos, os hábitos, que lhe cabem realizar em espaço e tempos sociais específicos. Assim, a educação indígena refere-se aos processos próprios de transmissão e produção dos conhecimentos dos povos indígenas, enquanto a educação escolar indígena diz respeito aos processos de transmissão e produção dos conhecimentos não indígenas e indígenas por meio da escola, que é uma instituição própria dos povos colonizadores. Ainda existe no Brasil uma ideia generalizada e errônea de que os povos indígenas não possuem nenhum tipo de educação. Ela existe, mas de outra forma. As crianças indígenas, desde cedo, vão aprendendo a assumir desafios e responsabilidades que lhes permitam inserir-se na vida social e o fazem principalmente por meio da observação, experiência e autorreflexão, proporcionada pelos mitos, pelas as histórias, as festas, as cerimônias. Por essa razão, não há necessidade da figura e do papel do professor, na medida em que este seria interpretado como resultado da incapacidade dos pais, dos adultos e da própria comunidade de cumprir o seu papel social. As formas de educação que os indígenas desenvolvem permitem a eles continuar a transmitir a sua cultura através das gerações, porque cada povo indígena projeta e deseja para si um tipo de alteridade, o que se confunde com a sua constituição da sua própria pessoa. Desde o início da modernidade, a escola e a alfabetização entram em cena como sinônimos de educação, cultura e civilização, como se os índios não as tivessem. Partimos do pressuposto de que a educação é todo o conhecimento que uma comunidade ou povo possui, o que é de domínio de todos, transmitido de pais para filhos e necessário para se viver bem. Nesse sentido, educação não é o mesmo que escola. É o processo através do qual toda pessoa aprende a viver. Essa educação se dá na família, na comunidade. Portanto, a educação escolar, enquanto novo, aí é que eu queria chegar. A educação escolar, enquanto novo espaço e termo educativo, deve basear-se nos princípios educativos e nos métodos próprios de aprendizagem dos povos indígenas, conforme determina, garante a nossa Constituição, para, então, acrescentar outros conhecimentos também necessários à vida atual. Um segundo pressuposto é que a escola não é o único lugar de aprendizado. Ela é uma maneira de organizar alguns tipos de conhecimento. E um terceiro pressuposto está ligado à avaliação de que a escola é, hoje, uma espécie de necessidade pós-contato, a qual tem sido assumida pelos índios, mesmo com todos os riscos e os resultados contraditórios já registrados ao longo da história. Então, o que eu acho importante aqui, dentro de tudo que ele falou, o que eu estou querendo trazer é o seguinte, quando eu falei lá no início de um olhar da criança e o olhar do poeta, é que as diferentes culturas dos povos que habitam e constituem o nosso país, essa riqueza cultural, essa diversidade, devemos olhá-la não como um problema, mas como um valor, um patrimônio nacional. O nosso entendimento é que a escola é um dos principais instrumentos usados durante a história do contato para descaracterizar e destruir as culturas indígenas, possa vir a ser um instrumento decisivo na reconstrução e na afirmação das identidades e dos projetos coletivos de vida. O desafio que se coloca é o de construir uma política pública de Estado articulada com o movimento indígena, seus interesses, suas necessidades, exercitando, assim, o gerenciamento democrático e coparticipativo. Agora, o importante é que, portanto, esses programas incorporem a recuperação de suas memórias históricas, que você exatamente está tentando incorporar, trazer, saber quem era ele, não é nem
demônio, nem um anjo, etc. e tal, a recuperação de suas memórias históricas e a reafirmação de suas identidades étnicas e culturais e a valorização de suas culturas, assim como a preservação ambiental, o manejo de recursos naturais e a recuperação de áreas degradadas. Porque veja o seguinte, o provimento da educação intercultural às comunidades indígenas corresponde a um objetivo que não se implantará adequadamente se não estiver associado a uma política de investimento capaz de garantir a realização de pesquisas, levantamentos diagnósticos, materiais didáticos e programas de informação. O que eu acho é o seguinte, parece-me até que nós começamos o século XXI com uma legislação, em suas linhas gerais, sobre a educação escolar indígena avançada. Contudo, os efeitos são tímidos no panorama atual. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, para avançar algo, nós temos que trazer essa interculturalidade, né? E conhecê-la cada vez mais para que possamos avançar. Não nós, no sentido de dar essa educação ao indígena. Não, é que os próprios indígenas façam isso, mas que essa valorização possa ser sentida e constituída. Porque, mesmo trabalhando na educação com a população branca ocidental como nós, já está difícil, ainda mais nessa questão com os indígenas. Gente, eu tinha muita coisa para falar, mas eu sinto que não é por aí. Não é por aí. Eu acho que vamos abrir a fala para as questões e tudo mais. Bem, obrigado. Eu tenho a certeza que quando as coisas não são por aí, é por aí onde nós temos que começar. Bom, então temos ainda um pouquinho de tempo, então estaríamos abrindo para perguntas. E só pediria que podíamos fazer um bloquinho de perguntas, 2 ou 3, que vocês a TV PUC está gravando, então que vocês viessem aqui na frente, dissessem seu nome e utilizassem o microfone. Oi, boa noite, eu sou o Charlie, eu faço mestrado aqui na PUC, né, com o professor Fernando como orientador. Mas antes eu queria agradecer o professor que veio aqui dessa conferência muito interessante, muito instigante. Inclusive, eu estou com algumas dúvidas, né? Agradecer também a professora que teve uma fala inspiradora hoje, que é o Dia dos Professores, que todo mundo parece que esqueceu, né? Parabenizar os professores aqui. Professor Carlos, a minha pergunta ela é assim, porque a gente tem discutido no nosso grupo de estudos o que seria a língua e a linguagem. Porque me parece que, quando a gente recupera o dicionário, como o senhor tem falado mais cedo, a gente pega um pouco das palavras do que tinha dito. Mas acredito que a linguagem, ela, enquanto constitutiva de uma filosofia, de um modo de vida, acho que a gente não consegue recuperar. E eu acho mais difícil ainda na questão da criança indígena. Eu acho que um pouco essa é a minha pergunta, não sei se me fez claro. Obrigado. Alguém mais? Boa noite. Tá? Boa noite. Meu nome é Circe Bittencourt, eu tenho trabalhado com a questão da educação indígena há bastante tempo, e é um prazer estar aqui com o Fernando, com quem nós temos desenvolvido aqui. Diminuiu um pouco, né, Fernando, porque eu saí da PUC recentemente, mas nós temos trabalhado com essa questão da educação indígena há bastante tempo. E muito prazer em conhecê-lo, estar aqui ouvindo também a minha colega, porque eu também sou professora, basicamente, de ensino de história, das metodologias de ensino de história, e
em circunstâncias também estranhas, eu cheguei aos indígenas, aos povos indígenas, alguns povos indígenas brasileiros, porque eles me pediram, uma vez, os Terena, de Mato Grosso do Sul, que eles queriam saber por que eles não estavam na história do Brasil, e que eles queriam, então, que eu os ajudasse a montar o currículo da escola deles para ter a história deles escrita. Mas eles queriam que fosse escrita por uma pessoa branca, e não por eles. E que, com eles, até era interessante que eles não queriam que o livro, a história toda, não estivesse na língua terena. Eles queriam que estivesse na língua portuguesa, porque todo mundo tinha que conhecer, mesmo os outros indígenas. Então, esse contato que eu tive, quer dizer, que era um cuidado inicial, que sempre me preocupa, e o teu trabalho eu acho muito importante, que é a educação das crianças. Eles queriam, e querem, eu acho, né, uma educação que preserve as crianças da educação branca. Isso eu tenho todos os anos que eu tenho, começo uns 20 anos, 30, não sei quantos anos, eu sempre noto que, apesar deles quererem uma educação escolar, atualmente, eles demandam, isso é uma demanda política muito forte, né? Eles, ao mesmo tempo que eles querem essa educação, eles querem uma educação que possa preservar as crianças deles. Eu vou dar um exemplo dos primeiros contatos que eu tive com um grupo Graô, aqui em São Paulo, quando eles vieram para São Paulo, conhecer a cidade, conhecer a escola. Isso era 1994, talvez. A coisa que mais deixou os grupos Terena aterrorizados foi o dia que nós levamos para conhecer uma creche. Quer dizer, a separação do corpo da mãe e da criança, eles acharam um horror, um verdadeiro circo de horror. Eles nunca tinham visto tanto, eles ficaram assim apavorados, né? Então, nesse percurso da gente recuperar essa história da educação, que eu chamo a história da educação indígena, e depois a história da educação para os indígenas, e depois a história da educação escolar indígena, que é essa que eles estão pretendendo fazer, como que você vê os estudos, assim, as possibilidades que a própria história tem que dar na recuperação dessa, que eu considero, pelo menos de vários grupos com os quais eu tive contato, do respeito diferenciado que ele tem em relação às crianças, né? Em que diferencia isso muito das nossas relações, desde o ato de nascimento até o ato de ser pai ou mãe, né? E queria que você um pouco comentasse das tuas fontes, né? Eu trabalhei durante um tempo, por exemplo, com as fontes fotográficas. Imagina que eu acho que elas são muito fortes, mais do que outras, né? Do branco vendo a criança indígena e como os indígenas, né, se alimentam ou se alimentam dessa educação e do, vamos dizer, eu acho que eles têm uma preocupação fundamental. Eu acho que esse aí é o fundamental. A hora que rompe a crise se dá é exatamente quando tem um confronto com a criança, né? Que acho que nas histórias indígenas dos jesuítas aparecia muito, né? Por exemplo, quando as crianças apanhavam, a comunidade ia embora, de repente, passados uns 2, 3 dias, sumia toda a comunidade. Como é que você vê essas fontes em relação a isso? Tá? Obrigado. Alguém mais? Oi, boa noite. Sou Cibele, estou fazendo a pós-graduação, mestrado aqui em História na PUC. Oi? Tá, estão vendo. Gostaria de parabenizar os professores e, em especial,
professor Carlos. E a minha questão vai um pouco, eu fiquei muito curiosa a respeito de quando você falou, né, a questão do corpo, né, da criança. E aí, um pouco lá no final, você se referiu a algumas linhas que você, né, vai se aprofundar na musicalidade, a música, né? Então, pensando no corpo da criança, e aí eu fui um pouco além e pensando a respeito do corpo da criança, do menino e da voz, né? Especificamente o menino, né, no seu timbre, né, de voz, visto que, né, na tradição, né, de coro, dos coros cristãos, desde aí na Idade Média nós temos aí o uso, né, da criança e o menino, né, o menino até a fase justamente da puberdade, na chegada aí dos hormônios sexuais. Então, como, né, você enxergaria, né, essa posição de um menino que se destaca, que provavelmente isso deve ter ocorrido em alguns momentos, o menino que se destaca na sua voz, então, numa expressão corporal através da voz, e como esse menino, dentro, né, tanto da própria comunidade indígena e dentro, claro, de todas as relações que ele partilhava, como você bem colocou aí, no processo aí de criação, né, musical e da cultura, vamos dizer, né, europeia, jesuítica. Então, como você acredita essa relação? Tá? Muito obrigada. Sou Antônio Carlos, educador em Direitos Humanos. A mesa está de parabéns. E a minha pergunta, não sei, é uma pergunta ou um comentário, né? Assim, porque são os jesuítas que não fazem referência às crianças. Em que medida os jesuítas são de confiança? Porque assim, é uma coisa que anda me intrigando muito e que não se encontra em estudos a respeito, é que me parece que tá bom o som aqui? Que a igreja está tratando da criança da maneira que nós vemos hoje, justamente com a visão burguesa, a partir de Dom Bosco e tal. Então, século XVIII, a partir do século XVIII. Mas antes não sei como é que ela via a criança. Mas eu só sei, na linha, inclusive, do que você está falando, que os castrati, né? Porque haviam crianças que eram castradas para manter a voz. É uma coisa que tem menos de 200 anos a sua extinção. E que isso é uma barbaridade. E existe um problema, a igreja lida muito mal com a afetividade. Eu acho que ela lida muito mal com a criança. Haja visto essa pedofilia que graçou aí. Então, existe uma certa... Se de um lado há um lado da igreja que é muito sensível à criança, há um outro lado que é muito insensível à criança. O suficiente para abusar dela, para castrar, etc. Eu me pergunto até onde está presente na visão dos jesuítas. Obrigado. Bom, então, na última. Depois para, porque aí tem muito. Boa noite, muito obrigado. Eu sou Eduardo, sou do mestrado da PUC também. Aproveitando essa questão, acho que mais ou menos poderíamos falar de como era a visão dos jesuítas sobre a sexualidade, né, dessas crianças. E eu gostaria de saber se você também conseguiu recuperar ou chegar perto de como era a visão dessas comunidades indígenas sobre a sexualidade dessas crianças também, né? Porque não podemos ignorar e também não podemos entender sexualidade com a nossa visão, né? A visão ocidental que nós temos de sexualidade. Então, eu gostaria de saber como era a visão dessa comunidade indígena sobre a sexualidade dessas crianças, né? Bem, vou tentar responder as coisas que dariam para 2 teses de doutorado, pelo menos. Então, bem, primeiramente, eu agradeço os comentários, depois vou pedir para você a referência daquele Cohen. Então, vou tentar arrumar as ideias aqui. Vou começar pela pergunta daqui do Antônio. Em que medida o jesuíta
ele é confiável? Que é a grande pergunta que todos nós que pesquisamos a Companhia de Jesus sofrimos alguma vez. E todos estamos bem preparados pelos mesmos jesuítas para responder àquela questão. Mal preparados. Sobretudo porque não somos jesuítas. O jesuíta é de confiança, em tanto e enquanto o pesquisador nunca esqueça que o jesuíta faz uma construção de uma verdade para mostrar como ele se pensa em função da sua companhia. Se nós lembramos daquela pequena questão, que não é para nada pequena, o jesuíta é de confiança. Então, é de confiança em tanto e enquanto, como pesquisadores, demos muita atenção à coisa que o jesuíta ele tenta encobrir, tenta deixar de lado. Se nós estamos atentos a como o jesuíta constrói a realidade, deixando de lado um monte de coisas, o jesuíta é de confiança. Se nós vamos acreditar no jesuíta e na maldade indígena, o jesuíta não é de confiança. Porque uma das coisas, e também vou agradecer a fala que teve com o Fernando no almoço, a ideia da confiança como um testigo privilegiado é uma das forças que permite que o jesuíta ele chegue dentro das reduções indígenas. Você tem que confiar como superior em que o jesuíta ele vai cumprir bem o trabalho. Que coisa é cumprir bem o trabalho? Que o jesuíta vai escrever como um jesuíta já prévio, no ano 1570, Polanco, ele deu uma instrução de como o jesuíta tem que escrever. O jesuíta que não escreve segundo a regra, ele é expulso da companhia. Então, nós temos que pensar nisso. Então, o jesuíta, para mim, sim é de confiança, porque o jesuíta tenta ocultar muita coisa. Eu trabalho com a questão do silêncio das fontes. Eu fico pensando, que coisa fazia aquele jesuíta de 22 anos que nasceu lá na Alemanha, no meio do Chaco, no meio de 400 índios, que ele não compreendia muito bem a língua. Então, ele faz todo um esforço com aquela escrita por se colocar a ele mesmo dentro da história da Companhia de Jesus. Então, aquele esforço denotado, aquela subjetividade, a mim me dá confiança. Quando o jesuíta não tem dúvidas, porque é um bom jesuíta, quando não tem dúvidas, ele altera a realidade. Então, nós temos que procurar outras formas de criticar aquela realidade. Então, eu confio no jesuíta. Não, obrigado eu pela pergunta. É aquela pergunta que todos nós temos que repensar alguma vez na nossa vida. O jesuíta está falando a verdade? E ali vamos a um debate que é muito mais importante, que coisa é a verdade. Aquele jesuíta que escreve, para retomar a pergunta daqui de Circe, o jesuíta, naquela documentação interna, tem muitas indicações para ele ter muito cuidado na administração do castigo público. Se fala que o jesuíta ele pode dar castigo, mas se o castigo vai a ofender a moralidade dos indígenas, ele tem que tirar o indígena para um espaço privado e amonestar em privado. Ele nunca tem que amonestar em público, porque a amonestação, então, pode gerar muitos problemas. E a amonestação pode ser desde uma palavra até dar chicotazos nas costas. E tem que evitar muito contato com as crianças. Tem muitas instruções internas também da Companhia de Jesus falando: sim, você tem que evangelizar os indígenas, mas você não tem que ter muito contato, você não tem que deixar que as crianças, e sobretudo os meninos, fiquem dentro da sua casa. Tem algumas cartas falando do caráter do jesuíta, falando: tem muito cuidado porque aquele cara é um tanto amuchachado. Amuchachado significa que ele gosta dos homens. E aquela questão da divergência ou do gosto por uma sexualidade que entra em tensão com a sexualidade indígena é uma coisa que o jesuíta sempre tem que estar muito cuidadoso de que coisa ele vai a falar para a criança, sobretudo porque a criança vai falar para os seus pais e o direito comunal, o peso da comunidade pode atacar o jesuíta. Então, aquela questão
de confrontar as crianças com o castigo, é uma coisa que o jesuíta tenta nunca fazer. Ele repreende, ele amonesta ao pai da criança, nesse intento de construir uma tábula rasa, mas aquela construção da tábula rasa parte em função do pai do menino, que tem que educar ele ao seu menino. E naquela educação, tem algumas lideranças que eles deram a seus filhos para ser educados por os pais jesuítas. O filho do Ichualai, ele foi educado por um missionário jesuíta. E o filho, Miguel Jerônimo Benavides, ele escreve em espanhol e escreve em latim. E muitas vezes eu pergunto para meus alunos, quantos de vocês conseguem escrever latim? Ninguém consegue. Então, nós temos que já diferenciar dentro aquela noção de castigo. Você pode amonestar um menino que esteja fora da centralidade do poder indígena, mas o jesuíta ele detecta muito rapidamente onde fica o poder e, então, em função do poder indígena, das gradações da autoridade indígena, ele amonesta, castiga ou não castiga. Então, aí voltamos à questão de confiar no jesuíta. O jesuíta ele é muito cuidadoso, então, em construir aquelas diferenças, a quem pode castigar e a quem não. Para retomar aquela questão da sexualidade que colocava Eduardo, e voltar sobre essa questão que Sideli planteou, também aquela questão, o problema da educação da voz dos meninos. A sexualidade ameríndia para os jesuítas é uma coisa muito problemática. Ele fala que naquelas bebedeiras, vamos ir rápido para as bebedeiras, é uma sorte de todo mundo contra todo mundo. Porque a ideia de tabu sexual não existe dentro das comunidades indígenas. Inclusive, a sexualidade é uma coisa bem conceptualizada. Hoje, as populações indígenas no Chaco e na Puna, na parte alta da Bolívia, as indicações que dão os pais para os filhos, os pais, pai e mãe, é que você tem que arrumar uma mulher que tenha experiência. Se a mulher não tem experiência, não vai ser uma boa esposa. E a melhor forma de ter experiência é que a mulher tenha contato sexual com outras pessoas. Inclusive, uma das coisas que para o jesuíta é um pecado enorme, é uma tradição nativa de fazer uma sorte de contrato, um período breve de convivência. Então, o casal ele convive junto e se aparece, os dois dão certo, ele depois faz um casamento. E para o jesuíta aquela coisa é terrível. E ele fala, meninos muito novos estão se iniciando sexualmente, que tem que ver tudo com uma concepção europeia de pecado e que foi o grande confronto com as populações indígenas. E até ainda hoje, para começar a falar daqueles problemas sobre a educação indígena, aquela interculturalidade, que é uma palavra muito linda, mas infelizmente não se cumpre. Eu fiz um postdoc em Sociologia na Universidade Federal da Grande Dourados, e lá tem uma FAINDE, uma Faculdade de Estudos Indígenas. Os indígenas eles vão fazer educação intercultural. E a primeira coisa que falam para eles, deixa o filho fora da aula. E as mulheres falam, não. Aí temos um primeiro problema da interculturalidade, que se fosse só isso, seria o menor problema. O problema é que é uma interculturalidade que vai só para o lado do indígena. Alguma vez eu perguntei, por que não temos cursos ministrados por indígenas? E a resposta foi, não, eles não têm título de professor. Então, aí temos aquela outra divisória que planteou o início, aquela questão sobre educação e escola. Você pode ser educado por uma pessoa, mas não dentro de uma escola. Porque aquela redução do espaço, por isso eu agradeço para você, Lenice, aquela coisa do mirar, do olhar. Eles falam que quando você fica com um olhar muito fechado, você não consegue pensar. Que você precisa de um espaço aberto para fazer uma reflexão. E os terrenos eles estão muito preocupados com aquela construção de uma história. No 2014, que eu fiz o trabalho de campo com Terenas, Caiobá e Guaranis lá em Dourados, eles têm a mesma preocupação. Eles falam, nós queremos que meu filho ele chegue na escola, mas eu não quero que meu filho seja transformado pela escola. A primeira coisa que eles resistem é o uso da folha listrada. Porque a folha listrada gera uma transformação de como você
analisa e reproduz concepções do espaço. A floresta tem que caber dentro de uma folha. E a floresta não cabe dentro da folha, porque tem muita coisa que você não consegue desenhar. Não por uma questão de espaço, é uma questão de representação. Então, eles falam, tá, eu vou tirar meu filho da escola. E aí começam todos os problemas com o Estado. O Estado tem avanços muito instigantes, historiograficamente, mas que não cumprem nunca. Por exemplo, a educação intercultural na Argentina tem uma lei que não se cumpre. Os maestros não conhecem a língua dos índios, falando de índio como uma realidade jurídica. Então, imaginemos que aqui chega um professor da Polônia e o cara começa a ensinar em polonês. Que coisa você compreende? Nada. Então, não é uma resistência, é uma questão lógica. E aquela questão lógica da educação intercultural, de valorizar sentidos e construções de sentidos, é uma questão que eu acho que não se está conseguindo, porque a interculturalidade não está sendo pensada para nós. Por exemplo, com as discussões sobre com o grupo de pesquisa de Fernando, eu estou tentando aprender as constelações do céu a partir dos testemunhos indígenas. E o indígena, ele não olha constelações unindo, fazendo uma união de pontos. Ele enxerga o espaço preto que fica dentro daquela coisa, daquela forma que nós desenhamos. Então, aí temos uma outra forma, uma outra percepção do espaço. Mas aquela coisa não chega numa educação intercultural. Uma interculturalidade é isto. Eu falando mal português, vocês fazendo o esforço por compreender meu português, que cada vez enferruja. Isso é interculturalidade. Mas é uma interculturalidade que ainda dialoga dentro do mesmo código, o Ocidente, que é aquela questão que planteia o Charley. Sim, a língua indígena pode ser conhecida, o problema é que a linguagem é uma coisa muito mais abrangente. A posição corporal, isto é uma forma de linguagem, nós ficamos acima de vocês. Essa é uma linguagem que nós temos que tentar restituir. E acho que a forma de restituir essa linguagem é olhar para estas representações. E aí voltamos à pergunta que fez Antônio. O jesuíta é de confiança? Aí o jesuíta não é de confiança, porque eu não tenho certeza que isso seja uma representação. Porque também uma das coisas que estamos discutindo, falando com Fernando, é que muita desta história indígena que se está construindo em base da documentação do século XVIII está gerando novos essencialismos. O essencialismo maior que estamos construindo é aquela imagem de indígena que ele é quase hippie avant la lettre, que vive, que ele mora em uma consciência cósmica junto ao espaço, preservando o espaço. E se o indígena ele tem que derrubar medio mato, porque ele precisa medio mato livre, ele vai fazer isso. Então, aquela coisa, parte do erro de pensar aquela tábula rasa para voltar sobre a educação com a voz. Os jesuítas, eles falam, e aí aparece de novo o demônio como figura. E aí sim tenho confiança no jesuíta. Quando o demônio aparece, aí tenho muita confiança nele. Ele fala que a América está tão longe do cristianismo que foi abandonada por Deus e, por sorte, nós chegamos aqui. Eles falam isso. Mas o demônio tem tanta força que o menino, ele ensina o menino a cantar, ensina o menino as primeiras lições de aritmética, mas quando ele se transforma em adulto, o demônio tem tanta força que o menino perde a voz. Então ele tem que começar de novo a reconstruir aquele coro. Então aí temos de novo que aquela educação da voz, aquela menção, aquela referência, é só uma questão retórica. Então é bem importante pensar aquelas técnicas de como de construir a experiência. O coro é uma forma de organizar a comunidade e deu muita briga dentro das missões de guaraníes as representações corais. Teve enfrentamentos entre povos por quem representava
cada coisa. O teatro é outra coisa. Uma forma maravilhosa de pesquisar aquela transformação da tabula rasa é o teatro jesuítico. Tem peças, os jesuítas, o teatro do século XVIII, que são maravilhosas. Sobretudo naquele manejo da sombra, da luz e do sonido. E tem muito sonido do âmbito natural, nativo, para que o público fique atento. Então, aí, o indígena está transformando o teatro. Quando o indígena pega o teatro, o jesuíta fala, não, o demônio, de novo, mexeu sua cola, vamos voltar de novo, vamos recomeçar. Então, é uma evangelização que começa sempre, porque o jesuíta necessita do indígena ignorante, infiel, bárbaro, e necessita que o menino ele perca a sua voz. E como aquela coisa que eu deixei para o final, aquela coisa do olhar da criança, alguns trabalhos não sistemáticos sobre as crianças na Bolívia falam uma coisa muito interessante. As mulheres bolivianas, elas colocam os seus filhos nas suas costas, na frente, na altura da sua cabeça. Por uma razão muito específica. Isso se chama, em Aymara, quipañara. Quipañara, kip é posição, naí é mirar, ñara, os olhos. A posição dos olhos. E eles falam que se você deixa o menino olhando a história, a vida, em ras do chão, o menino não aprende. E o menino tem que olhar na mesma altura que você olha o mundo. Então, eles fazem uma construção histórica permanente de uma atualidade em função de um futuro. Então, sim, é uma marca sem marcas. E por isso acho muito interessante aquela questão da posição e do fenômeno cultural e das mudanças. Nós temos que estar muito atentos a esses indícios muito pequenos para voltar a fazer uma análise histórica desta questão. Agradeço, sim, a referência da literatura médica europeia sobre a fragilidade do corpo, que é verdade que eu esqueci dessa questão, e também, para falar a verdade, eu tenho olhado algumas referências, mas nunca li, que seria bem interessante para ver como a Companhia de Jesus pensa aquela questão da fragilidade do corpo. Porque uma das coisas que o jesuíta fala é que o indígena é tão selvagem que ele não se machuca. E o jesuíta vai pelo mato, ficando todo machucado. Tem algumas referências muito lindas. O indígena ele vai feliz, cantando e dançando. O jesuíta vai detrás deles, a roupa fica machucada, incluso apodrecendo por conta do clima. Então o jesuíta aí se coloca. E quando ele se coloca como coitadinho, aí eu confio. Porque então, aí é onde ele faz essa construção que ele necessita mostrar. E por isso o menino não pode ser indicado como uma fonte de referência, porque os meninos não podem participar dos sacramentos. E o sacramento da missa, o menino não tem que participar, tem que assistir, mas não pode participar. Então, aí é uma questão própria da retórica jesuítica de ocultar o menino. Mas as igrejas tinham meninos. Mas o problema foi o silêncio da história. E pensando em políticas públicas, políticas de afirmação sobre a questão das populações nativas, eu gostaria, sim, alguma vez, que chegar numa universidade e assistir uma palestra em alguma língua indígena, inclusive que eu não compreenda a língua. Porque todos nós fazemos o esforço de compreender línguas de gente que não conhecemos, alemão, inglês, francês. Eu falo para os alunos de Fernando, você tem que se formar no francês. Isso é colonialismo. Tento discutir a proposição colonial, tentando colonizar eles com o francês. Mas não temos textos feitos por indígenas nas suas línguas. É verdade que muitas vezes eles reclamam aquela coisa. Escreve não em língua indígena porque ninguém lê. É quase como aceder à historiografia escrita em alemão ou em russo. Mas eu gostaria, sim, noções próprias da história. Uma das coisas que aqui o grupo de Fernando, eles já conhecem, eu estou preocupado por discutir a questão do tempo, noções próprias do tempo, e para discutir uma verdadeira interculturalidade nós temos que prestar muita atenção a noções de tempo, temporalidade e memória indígena. E acho que quando nós podamos incorporar outras concepções de tempo, vamos a melhorar nosso ponto de vista sobre o nativo.
Então, por isso, eu agradeço a vocês as perguntas para tentar melhorar e continuar pensando nestas coisas. Bom, então eu queria agradecer a presença de vocês e agradecer a disposição da Helenice, pedir desculpas por todo o trabalho que eu dei para ela e preocupações. Mas nós, quando pensamos nesta conferência com Charley, que é a pessoa que tem estado ajudando em tudo isto, a gente queria trazer daqui, de parte da nossa universidade, de parte da nossa pós-graduação, uma contraparte e um diálogo com Carlos. E achei fantástico o texto que a Helenice apresentou e as reflexões dela. Desde que Carlos mandou o título da conferência, eu fiquei muito instigado, porque pelo objeto, que é um objeto deixado de lado. Eu acho que muitas vezes esses são os objetos mais ricos na construção. Muitas vezes o trabalho de produção de conhecimento passa por encontrar esses objetos que muitos outros desprezam, mas que a gente tem as possibilidades de recolocá-los e mostrar tudo o que há por trás deles. Eu acho que um desses objetos é essa figura que aparece lá no trasfondo, no âmbito das missões, e fazer com que eles emerjam. Como o Carlos aqui, utilizando a PAUC, que aliás foi uma dessas, o cartaz de nosso evento, de todas as atividades nossas, foi o fundo do cartaz, foi o PAUC. E um pouco isso que o Carlos nos quis colocar, a riqueza destas figuras, do que é esse olhar quando PAUC se defronta com o que significa uma festa, um momento de consumo de bebida, e onde o desenho dele passa por esse vértigo, por esse movimento que tem isto aqui. É decir, há um movimento enorme. Muitos dos desenhos de PAUC, quando ele trabalha as missões, são todos ordenadinhos. E ele mostra uma série de movimentos, de desfiles, mas há sempre uma ordem. E são estes momentos onde há essa desordem e onde se revelam esse tipo de coisas, e onde a gente tem uma possibilidade de ir fazendo essa outra construção. E a outra questão que eu achei muito importante, por isso eu falei para a Helenice que ele não se preocupasse muito, era só esperar uma reação, é um pouco pela proposição que o Carlos trouxe, que é a questão da construção da pessoa. E aqui tanto a professora Circe como a professora Helenice estão em cima da reflexão da educação e do que supõe a construção dessa pessoa, e o que há esse universo indígena no silêncio do jesuíta revela do que era essa construção própria. Então acho que eu fiquei muito feliz com a mesa, e por isso que quis que houvesse um contraponto de um professor, pela proposição, pelo objeto, e pelo que isso nos vai deixar a nós em possibilidades de seguir pensando e seguir colocando outras coisas novas. Então, muito obrigado. Nós seguimos com nossas atividades estes dias. Queria fazer um convite. Vocês aqui da PUC devem ter recebido, mas quem não é, pelo menos, é o lançamento da rede de promoção dos direitos dos povos indígenas e quilombolas. Vocês viram? Que vai ser no dia 21 de outubro de 2019, às 14 horas, que é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, Universidade Federal, a Unifesp, e a Universidade Federal do ABC. Essa rede é formada por 30 organizações. Ontem, a ProPuc fez essa propaganda, esse convite. Bom, então, obrigado. Boa noite.